podcast começa em instantes e você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa para você e Deus te abençoe. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um programa Fé e Café, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje estamos aqui nesse feriado de 21 de abril, com a graça de Deus, com meu amigo Pastor Jorge. Pastor Jorge, seja bem-vindo, meu pastor, tudo bem? Tudo bem, Pastor Miguel, bom dia para você, um bom dia para você que está conosco aí, você das comunidades de Manaus, você que é do Rio Solimões, você de Manacapuru pediu um bom dia Manacapuru aí, pessoal do Rio Amazonas, Rio Negro, aí conosco também, Baixo Amazonas, pessoal do São José, bom dia São José aí, bom dia aí para você do Garapé do Passarinho, Parque das Tribos, nossos irmãos Cocama, Saracoema, a comunidade aí que são nossos irmãos, os Cocama, os Barés, os Maniuas também, o pessoal aí lá do CTM também, que estão conosco lá, o pessoal que estão trabalhando com os missionários que vêm das aldeias, que vêm do interior, coisa linda, que trabalho bonito, bom dia aí para vocês que estão conosco. Maravilha, nós vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, que você, meu irmão, seja atingido pela boa e santa palavra do Senhor nesse dia. Senhor, louvado seja teu nome por este dia, por este feriado, que a tua bênção esteja na vida dos meus irmãos, nas suas casas, nas suas famílias, e que hoje seja um dia, ó Deus, em que possamos desfrutar da tua presença, das maravilhas que o Senhor tem dado para nós neste planeta, e que o Senhor nos livre do mal, nos livra, Senhor, de toda ação maligna, e que possamos estar de pé perante o Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge, vamos ao texto sagrado de hoje. Vamos lá, vamos ler. Posso ler? Claro, meu pastor, diga aí. Então, Mateus capítulo 8, do Amém. verso 5 ao verso 13. Mais uma vez, Mateus 8, de 5 a 13. A cura do criado de um centurião. Veja você, não é a cura do centurião, o centurião já era curado. É a cura do seu criado. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outra: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E, naquela mesma hora, o servo foi curado. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que texto rico de ensinamentos para nós nessa manhã. E vamos tentar, com a ajuda do Santo Espírito, extrairmos as verdades sagradas desse texto. Pastor, a primeira coisa que eu vejo aí é que um homem poderoso, que era um centurião romano, centurião por quê? Porque ele dominava uma centúria, ele dominava 100 soldados, era um homem poderoso do exército romano. E esse homem tinha posses, esse homem tinha autoridade, esse homem tinha prestígio, mas ele chega diante do Senhor Jesus para pedir por um escravo. E pastor, eu vejo aí
este homem não perdeu a sua humanidade, apesar de ser um homem rico, poderoso, influente. Ele foi pedir por um escravo, pastor. E tem tanta gente aí se achando o rei da cocada preta, porque tem dinheiro, porque tem uma posição, se acha melhor do que os outros. O que o senhor acha disso, pastor? É o engano, da vida da vida dos homens, da nossa vida. Mas como esse centurião, que ele tinha um alto cargo aqui, o centurião, como o pastor Miguel falou, era alguém que tinha uma posição no exército romano, não era qualquer um, não. Não era qualquer um que era centurião, tinha que ser logo romano. E depois, para assumir, ele tinha que ter umas características e qualidades também. E o centurião, a figura do centurião, no Novo Testamento, esteve presente em muitos atos importantes. Sim. Muitos atos. E alguns deles até reconheceram Jesus como Filho de Deus. Como esse aqui, né? Como esse aqui. E ao entrar em Cafarnaum, ele entrou propositalmente. Isso é que eu acho maravilhoso no que é relatado aqui pelo Evangelho, que ele é de cunho narrativo, né? Mas não é narrativa, não, ele é de cunho narrativo, não quer dizer, não é uma história inventada para lubrificar alguém, não. Ele está contando aqui algo que Jesus fez, que Jesus falou. Então aí você observa que de repente, ao entrar em Cafarnaum, Jesus sabia, volta a dizer, o momento, a hora, o dia, ele sabia tudo, ele foi propositalmente lá, naquele momento lá. E isso acontece na nossa vida. Você pensa que o Senhor não sabe o que tu passas? Você pensa que o Senhor não está atento a tudo aquilo que você está passando? Veja, aquele homem não era de Israel. Ele era um centurião, ele não era um judeu. É um ponto muito interessante. Um centurião, ele era romano, inimigo do povo judeu. Eu creio que o povo judeu era inimigo do povo romano. Aí fica algo interessante para a gente observar. O povo de Deus, que deveria pregar o amor, a paz, ele se colocava na posição de inimigo de outros povos. Eu tenho a impressão que isso não agradava a Deus, como eu tenho a visão de que Deus não me chamou para isso também. Então é você ver que o povo, os judeus, eles eram inimigos. E se chegou lá, de repente, chegou alguém, ninguém esperava o que aconteceu com ele. O que será que aquele homem tinha no coração? Qual era a visão dele? Pastor, o café está gostoso, hein? A capacidade de se compadecer do próximo. Está faltando isso, pastor. Por muita tristeza eu falo isso. No meio da comunidade da fé, nós deixamos de ter compaixão. Compaixão é olhar com o coração para o próximo. Não é meu parente, não é meu vizinho, não está comigo, deixa para lá. Semelhante àquele homem que foi abandonado na estrada, que foi batido, roubado por salteadores, o sacerdote passou, deixou de largo, o levita passou, deixou de largo, mas parecia um samaritano que se compadeceu. Jesus está dizendo que nós precisamos ter compaixão do nosso próximo. Veja, não é uma compaixão direcionada para A ou B. Vou ter compaixão porque ele é da minha agremiação religiosa. Não, porque ele faz parte da minha igreja. Negativo. A compaixão que o Senhor está dizendo aqui é a compaixão com o ser humano. Lá em Mateus 25, o Senhor vai dizer: estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste, estive enfermo e me ajudaste a curar, estava abatido e me levantaste. E quantas vezes, Senhor, nós tivemos assim? Jesus acrescenta: todas as vezes que o fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Então, nós precisamos entender que a compaixão deve habitar no coração daquele que é salvo, daquele que é resgatado pelo Senhor, assim como aconteceu com esse centurião, como o pastor Jorge disse. Esse homem, considerado não judeu, mas Jesus vai dizer lá na frente que nem em Israel ele encontrou uma fé como essa, ou seja, esse homem já era convertido pelo Senhor Jesus,
independentemente de ter sido judeu, nascido judeu. É o que acontece com você, comigo, com nós, meus irmãos. Deus nos resgatou de um poço de lama e perdição, porque você conhece a sua história. Se você olhar para a sua história, pastor Jorge, como é que era a sua história antes de Jesus? Meu Deus. Rapaz, a minha, não vou nem falar aqui. Mas ele nos resgatou, foi uma ação soberana do Deus eterno. Nos limpou, nos regenerou, nos justificou, nos deu uma nova vida, nos deu uma esperança, nos deu uma palavra para pregarmos. E assim como fez com esse centurião, que o centurião, esquecendo da sua posição, disse: Senhor, eu preciso que o Senhor cure esse meu criado. Aí Jesus disse: eu vou lá. Aí ele diz: não, por favor, Senhor, não faz isso não. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu sei o que é autoridade. Eu tenho soldados que eu digo: faça isso, ele faz. Vai, ele vai. Fica aqui, ele fica. Basta apenas, Senhor, basta apenas que o Senhor dê uma palavra. Uau! Aí tem ensinamento, pastor. Tem ensinamento porque palavras têm poder. Verdade. Se você fica dizendo: meu filho é um burro, meu filho não vai ser nada na vida, isso daí gera na mente do seu filho, gera uma autorização, porque você é autoridade sobre ele, dizer: não, meu pai disse que eu não vou ser nada, então não vou ser nada. Mas o que o centurião disse? Não, Senhor, eu sei que a palavra tem poder. E mais ainda, a tua palavra tem poder. Basta apenas uma palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Então, meu irmão, maravilha. O que está faltando hoje na sua casa, na minha casa? Será que a gente tem ficado calado? Será que nós temos reclamado mais do que clamado ao Senhor? Porque o Senhor está dizendo: abre a tua boca e profetiza. Pastor, eu acho que esse texto foi o texto que foi pregado ontem, domingo, né? Foi sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos. O que o Espírito Santo falou para o profeta? Abre a tua boca e profetiza. Então, meu irmão, abra a sua boca. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seus pais, abençoe seu trabalho, abençoe sua escola, abençoe seus vizinhos. E aquele homem, o que ele fez? Ele abençoou o seu criado, dizendo: Senhor, não, por favor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo da minha casa. Além de reconhecer que ele não era nada, além de reconhecer a soberania do Senhor Jesus, ele disse: Senhor, eu tenho fé. O Senhor precisa dizer só uma palavra. Que homem, hein, pastor? Maravilha, né? Pastor Miguel, e você que está conosco aí, olha o que esse homem fez. Senhor, o meu criado, era criado dele. Era um escravo, né? Era o escravo dele. A visão daquele homem era muito grande. E o seu interior também, porque ele era um centurião, um dos grandes, do exército romano. Tinha homens, quer dizer, um centurião tinha o quê? 100, no mínimo 100 soldados à sua disposição. Tinha casas boas, tinha propriedades, eles tinham. Era um oficial bem remunerado. Então, mas ele chegou lá, Jesus, foi interceder pelo seu criado. Quantas pessoas fazem isso? Mas tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas bem remuneradas, tem pessoas bem posicionadas socialmente, politicamente, financeiramente, intelectualmente, que fazem isso que o centurião fez. Tem. Se você é uma dessas pessoas, que Deus te abençoe, parabéns. Mas esse homem chegou aqui, jogou de lado toda a sua patente, sua posição social, sua posição financeira, sua posição política, ele era um romano, e foi lá, e é algo interessante. Jesus esperava uma fé dessa, uma humildade dessa, uma visão dessa, sabe de quem? Dos judeus. Sim. Do povo judeu, né? E Jesus deu uma resposta. Aqui fica um incentivo para você. Está passando por dificuldade, está com alguém doente, você está passando por momentos difíceis. Olha que Jesus, ele foi até Jesus. Jesus respondeu. Olha, Jesus respondeu: eu irei curá-lo. É verdade. Eu vou. Depois que o homem se ajoelhou, depois que o homem adorou, depois que o homem chegou, viu Jesus como Deus, como Filho de Deus, cresceu toda a sua patente, todo o seu know-how de conhecimento. Jesus respondeu para ele: eu irei curá-lo.
Pastor, eu vejo que o Senhor Jesus, como diz lá o Senhor para Isaías, eu sou o Senhor que habito no alto e sublime trono, mas também habito com aquele que é contrito de coração e humilde. Então o Senhor não resiste a um coração quebrantado, né? Um coração humilde. E quem sabe, meu irmão, essa palavra, escute bem o que eu vou dizer para você. Essa palavra é para mim e para você, porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus cobertos de justiça própria. Ah, porque eu dizimo, eu oferto, eu venho para os cultos, eu leio a Bíblia, eu oro. Isso é ótimo, meu irmão. Mas isso não nos cobre em relação a sermos melhores do que ninguém e muito mais diante de Deus. Isso é um resultado da obra de Cristo Jesus no nosso coração. Porque Ele nos regenerou, porque Ele nos justificou, porque Ele nos limpou, porque Ele nos colocou os pés sobre a rocha, é que eu vivo dessa maneira, é que eu tenho que todos os dias dizer, Senhor, basta uma palavra, porque eu não sou digno que o Senhor esteja debaixo do meu teto, mas só basta uma palavra, Senhor. Eu sou teu servo e eu estou diante do Senhor, e o Senhor vai ouvir. Maravilha. Pastor Miguel, isso é conhecimento. Você vê que nesse texto do verso 8, verso 9, o Senhor Jesus, o texto, a palavra de Deus mostra uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Sim. Uma é dada por Deus, autoridade. Autoritarismo é o homem. É o que o homem, como ele se coloca. Né? Então esse homem, que o centurião sabia essa grande diferença entre autoridade e autoritarismo. Ele disse, eu também tenho pessoas com a qual eu comando. E quando eu digo faz isso, faz aquilo, vai para ali, eles vão. Não tem desculpa. Não tem desculpa, eles me obedecem. E ele está dizendo, eu sei, se tu deres uma palavra, se tu deres um comando, isso é fé. Ó Deus. Se tu deres um comando, as coisas acontecerão. Então ele estava olhando ali, dizendo, eu sou autoridade, mas tu é autoridade sobre mim. Eita Deus. Autoridade sobre... Tu és a autoridade maior. Perante ti não tem aquele que corre atrás do caminhão, do coletor de lixo, não tem o coletor de lixo, que é uma profissão maravilhosa, não é todo mundo que faz isso, não. Não tem o carpinteiro também, que é outra profissão, artesão, é um artesão, o pedreiro, não tem o doutor, não tem o jurista, não tem o médico, não tem, diante de Deus... Ele é autoridade, é o que esse homem mostra aqui. Senhor, eu mando e ele me obedece, e se o Senhor mandar... vai acontecer. Ele está dizendo, Senhor, tu é a autoridade das autoridades, como disse Nicodemos, mestre dos mestres. E confiou. Talvez você esteja passando por esse momento. Creia na autoridade, no amor e na misericórdia de Jesus. Foi que esse homem creu. É verdade. Meu irmão, eu sei que hoje é um feriado, e o programa está um pouquinho curto, mas nós queremos dizer para você o seguinte, não importa a sua posição. Escute bem o que eu vou dizer. Abra o seu coração e receba essas palavras com bastante amor, que eu vou dizer para você. Não se fie, não se apegue à sua posição, achando que você ou eu somos alguma coisa diante de Deus. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Como diz o Salmo 90, a nossa vida se vai, é como uma brisa que vai embora. Quem é poderoso e importante é o nosso Deus. E esta passagem nos informa, junto com o querido pastor Jorge, que nós devemos ter humildade diante do Senhor e reconhecer a nossa vida. Reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Reconhecer que nada temos e nada possuímos que não seja vindo da boa mão do Senhor, como diz o apóstolo Tiago. E outra, nós devemos ter compaixão com os nossos seres humanos, com as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. E nós devemos pedir ao Senhor com fé. Basta uma palavra, Senhor. Pastor, eu estou sentindo no coração agora de orarmos e... como eu falei anteriormente, esse programa, digamos assim, é rápido,
pelo feriado agora, mas eu queria orar. Quem sabe os irmãos lá, aqui, do outro lado, estejam precisando de uma palavra só. Uma palavra de cura, uma palavra de abundância, para pagar uma dívida que está há muito tempo parada e impagável. Quem sabe seja um emprego que há muito tempo esse irmão está precisando. Quem sabe seja a libertação de um filho nas drogas. Quem sabe seja um marido que seja um coração duro, que maltrata com as palavras, que esteja envolvido em vícios. Eu não sei, pastor, mas o texto sagrado diz que uma palavra do Senhor Jesus muda tudo. E o centurião disse: Senhor, uma palavra. E Jesus disse: vai, o teu servo já está curado. Maravilha. Amém? Maravilha. O senhor pode orar, meu pastor, agora, e para orar. que o Senhor Jesus, meu irmão, uma palavra mude a história da sua vida hoje, para a glória de Jesus. Amém. Vai, meu pastor. Senhor, meu Deus, eu aqui do estúdio da Igreja Presbiteriana de Manaus. Não estou vendo, não, meus irmãos. Quem está aí do outro lado, não estou vendo, mas tu está vendo. Eu não posso nem chegar lá onde eles estão agora, mas tu pode. Tu pode estar lá. E, Senhor, Deus, dá um comando, dá um comando. Fique curado. Muda. Fique curado. Ó Deus. Ou então muda, que essa situação mude. Basta um comando teu. Ó Deus. E tudo vai acontecer, porque Meu tu és Jesus. autoridade sobre toda autoridade. Tu és o Deus que nos conhece, que nos ama. Em ti confiamos, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus. Amém. Amém. Meu amado irmão, que nesse dia, desse 21 de abril, esse feriado de Tiradentes, o Senhor esteja enchendo a tua mente com a sua palavra e conforme lemos aqui o texto sagrado, uma palavra mudou e mudará completamente a sua vida. Deus te abençoe, amanhã estaremos de volta, se Ele permitir e não tivermos sido arrebatados. Deus te abençoe. Amém.